Já imaginou como seria ter absolutamente nada e da noite para o dia ter tudo o que sempre sonhou? Passei 3 anos dormindo em um pedaço de papelão, debaixo de um viaduto, com minha filha de 5 anos encolhida contra meu peito para se proteger do frio. Cada noite era uma batalha contra o medo, contra a fome, contra o desespero que ameaçava me engolir por completo. As pessoas passavam por nós e desviavam o olhar, como se nossa existência fosse uma mancha na paisagem urbana que preferiam ignorar. Eu via minha pequena Ana olhando para as vitrines das lojas, para as crianças de mãos dadas com seus pais, e o brilho de desejo em seus olhos partia meu coração em 1000 pedaços todas as vezes. Que mãe consegue dormir sabendo que não pode dar à sua filha nem mesmo um teto seguro? Que mãe consegue se perdoar por ver sua criança tremendo de frio à noite, pedindo por um cobertor mais quente que eu simplesmente não tinha para oferecer? Mas existe um caminho, mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas. E minha história é a prova de que, às vezes, a luz surge justamente quando a escuridão parece mais densa. Meu nome é Carolina, tenho 29 anos e até poucos meses atrás eu era invisível para o mundo. Antes que você pense que sempre fui moradora de rua, deixe-me contar que não. Eu tinha uma vida comum, trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa de produtos de limpeza. Tinha meu apartamento alugado no subúrbio e vivia uma vida simples, mas digna, com minha filha Ana. Não era luxuoso, mas era nosso cantinho. Nas paredes, fotos nossas sorrindo em dias de parque ou aniversários modestos. No pequeno quarto dela, uma cama com lençóis de flores que eu havia comprado em promoção, alguns livros de histórias que lia para ela antes de dormir, e um ursinho de pelúcia desbotado que tinha sido meu na infância. Nossos dias seguiam uma rotina previsível. Eu a deixava na creche pública antes de ir trabalhar. Passava 8 horas digitando documentos, atendendo telefonemas, organizando agendas e então corria para buscá-la no final do dia. Às vezes, quando o dinheiro permitia, parávamos em uma sorveteria no caminho para casa, um pequeno luxo que nos fazia sentir especiais. Aos finais de semana, lavava roupas, limpava a casa e reservava algumas horas para brincar com Ana no parquinho do bairro. Era uma vida comum, mas era nossa. Eu tinha planos, economizava cada centavo possível para um dia, talvez conseguir financiar um apartamento próprio ou pagar um curso superior para Ana. Sonhos modestos, mas que me davam propósito. Tudo mudou quando a empresa onde trabalhava fechou inesperadamente. Foi numa sexta-feira comum, cheguei para trabalhar e encontrei as portas fechadas com uma simples notificação: empresa em processo de falência. Nenhum aviso prévio, nenhuma indenização, nenhuma explicação. O dono simplesmente desapareceu, deixando todos os funcionários desamparados. Mais tarde, descobrimos que ele havia acumulado dívidas enormes e fugido do país. Com o mercado em crise, as contas se acumulando e uma criança pequena para alimentar, minha reserva de emergência durou apenas 3 meses. Foi como um efeito dominó. Primeiro cortei os supérfluos, sorvete de sexta-feira, a internet, o plano de celular. Depois vieram os itens básicos. Trocamos a carne por ovos, depois os ovos por macarrão. Reduzimos as refeições. A cada dia que passava sem encontrar emprego, o desespero aumentava. Mandei currículos para centenas de vagas. Ia a entrevistas sempre que possível, mas ouvia a mesma frase: vamos analisar seu perfil e retornamos. O retorno nunca vinha. O mercado estava saturado e para cada vaga havia dezenas de candidatos mais qualificados ou mais jovens que eu, até que o aluguel atrasou por 2 meses consecutivos e veio o despejo.
Ainda me lembro do oficial de justiça batendo a porta, do documento em sua mão, do olhar que oscilava entre piedade e indiferença profissional. Tínhamos 48 horas para sair. Naquele momento, o chão pareceu se abrir sob meus pés. Tentei argumentar, implorei por mais tempo, expliquei que tinha uma filha pequena, que estávamos passando por dificuldades temporárias. O homem apenas repetia que estava cumprindo ordens, que era a escula lei, que eu deveria ter pensado nisso antes de atrasar o aluguel. Como se fosse uma escolha, como se eu preferisse pagar o aluguel a alimentar minha filha. Passei a noite inteira acordada, embalando Ana enquanto ela dormia, olhando para nosso pequeno apartamento, para as fotos na parede, para os poucos pertences que tínhamos, tentando decidir o que poderia levar e o que teria que abandonar. Na manhã seguinte, com os olhos vermelhos de tanto chorar, comecei a colocar nossas roupas em sacos de lixo. Ana me observava em silêncio, seus olhos grandes seguindo meus movimentos. Quando perguntou por que estávamos guardando tudo, menti dizendo que era apenas uma arrumação, que precisávamos organizar melhor as coisas. Não tive coragem de dizer a verdade, de admitir que eu, sua mãe, a pessoa que deveria protegê-la, havia falhado tão completamente. No primeiro dia na rua, eu ainda mantinha a esperança de que seria temporário. Vendi meu celular por uma fração do seu valor real. Desfiz-me da aliança de prata que usava desde a gravidez de Ana e do único anel de ouro que tinha, presente de minha avó. Com esse dinheiro, consegui pagar 2 semanas em uma pensão barata, um quarto minúsculo com uma cama de solteiro e um banheiro compartilhado no corredor. O lugar cheirava a mofo e os lençóis eram ásperos, mas pelo menos tínhamos um teto. Durante o dia, levava Ana comigo para procurar emprego. Caminhávamos quilômetros para economizar a passagem de ônibus, batendo de porta em porta, entregando currículos impressos em papel barato em uma lan house. Tentei de tudo: recepcionista, auxiliar de limpeza, operadora de caixa, cozinheira, embora não tivesse experiência na maioria dessas funções. Estava disposta a fazer qualquer coisa honesta que pudesse nos sustentar. No entanto, a falta de endereço fixo e de um telefone para contato tornou praticamente impossível conseguir uma entrevista. Quando algum estabelecimento mostrava interesse inicial, perdia-o ao descobrir minha situação. Quem contrataria alguém sem teto? Como poderiam confiar em mim para abrir a loja se eu não tinha onde tomar banho regularmente? Era um ciclo cruel. Precisava de emprego para ter uma casa, mas precisava de uma casa para conseguir emprego. As 2 semanas na pensão acabaram rápido demais e nos vimos sem escolha a não ser procurar abrigo sob um viaduto próximo ao centro da cidade, onde outros sem teto já haviam formado uma pequena comunidade. Carregando 2 sacolas com nossas roupas e um cobertor fino, cheguei ali ao anoitecer, segurando Ana pela mão. O cheiro era o primeiro choque, uma mistura de urina, lixo e desinfetante barato que alguém havia espirrado em uma tentativa inútil de melhorar o ambiente. O segundo choque era visual. Dezenas de pessoas amontoadas em pequenos espaços demarcados por papelões, lonas improvisadas, pertences escassos. Alguns rostos eram duros, marcados por anos de rua e abuso de substâncias. Outros eram surpreendentemente jovens, quase adolescentes. Havia famílias inteiras em alguns cantos, crianças com olhos grandes e opacos, como os de Ana, agora estavam se tornando. Fiquei paralisada, apertando a mão de minha filha, imaginando como protegê-la naquele ambiente, como manter sua inocência, como garantir que ela não sofresse além do que já estava sofrendo. Enquanto permanecíamos ali, indecisas, uma senhora de cabelos grisalhos e roupas gastas, mas meticulosamente limpas,
Aproximou-se. Seu rosto era uma teia de rugas profundas, mas seus olhos eram claros e alertas. Meu nome é Zuleide, e aquele é meu canto, disse apontando para um espaço relativamente organizado sob o viaduto, protegido por papelões grandes e uma lona azul desbotada. Percebi que vocês são novatas. Venham, posso compartilhar meu espaço esta noite. Foi assim que conhecemos Dona Zuleide, que vivia nas ruas há mais de uma década. Sem fazer muitas perguntas, ela nos acolheu, dividiu conosco seu jantar, um pão duro e uma lata de sardinha, e nos ensinou a primeira lição de sobrevivência nas ruas. Sempre durma com seus pertences mais importantes, amarrados ao corpo, os sapatos debaixo da cabeça como travesseiro, documentos em um saco plástico dentro da roupa. Nunca confie em ninguém completamente, mesmo que pareçam bondosos. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Aprender a sobreviver nas ruas com uma criança pequena é algo que nenhum manual te ensina. A vergonha de pedir comida, o medo constante da violência, a humilhação nos olhares de pena ou de repulsa. Ana parou de falar por semanas. Seu silêncio era o que mais me doía. Uma criança que antes não parava de cantar e contar histórias agora apenas observava o mundo com olhos opacos, sem brilho. Eu prometi a ela todas as noites que logo teríamos uma casa de novo, que tudo voltaria ao normal. Mas conforme os meses passavam, minha voz perdia a convicção e Ana parava de acreditar em minhas promessas vazias. Acordava frequentemente durante a noite, chorando em silêncio, um choro contido, como se até em seus pesadelos soubesse que não podíamos chamar atenção. Eu a abraçava, cantava baixinho em seu ouvido, rezava para um Deus em que já não tinha certeza se acreditava, implorando por um milagre, por uma oportunidade, por qualquer coisa que pudesse nos tirar daquela situação. Tínhamos uma rotina rigorosa para sobreviver. Acordávamos antes do sol nascer para nos lavar em um banheiro público antes que a cidade despertasse. Aprendemos quais estabelecimentos tinham banheiros acessíveis sem precisar consumir, quais seguranças fechavam os olhos para uma mãe e uma filha que só queriam 5 minutos de dignidade sob água corrente, mesmo que fria. Carregava sempre em minha bolsa um pedaço de sabão e uma escova de dentes partida ao meio, metade para mim, metade para Ana, que usávamos com máxima economia. Depois íamos até uma paróquia local que servia café da manhã para pessoas em situação de rua. Era pouco, geralmente pão com manteiga e café ralo para os adultos, leite com chocolate para as crianças, mas garantia que Ana começasse o dia com algo no estômago. O restante da manhã passávamos catando latinhas e outros materiais recicláveis que podíamos vender. Ana me ajudava, suas pequenas mãos segurando sacos quase do seu tamanho, seus olhos atentos, procurando o brilho metálico entre o lixo. Aquela imagem me destroçava por dentro, mas eu precisava do dinheiro para comprar comida, absorventes, remédios básicos. O almoço geralmente vinha de outra instituição de caridade, uma sopa que variava de qualidade dependendo do dia, às vezes saborosa e nutritiva, outras vezes aguada e insossa, mas era comida, e nunca reclamávamos. À tarde, quando tínhamos sorte, conseguíamos alguns trocados pedindo nas ruas, ou eu fazia pequenos serviços como limpar para-brisas nos semáforos, ou entregar panfletos para comerciantes locais que pagavam diariamente. Ana ficava sentada em algum canto próximo, desenhando com pedaços de giz que uma professora bondosa de uma escola pública havia lhe dado, ou simplesmente observando o movimento com aquele olhar sério demais para uma criança de sua idade. Às vezes, passávamos a tarde inteira na biblioteca pública, o único lugar onde podíamos ficar sem sermos expulsas, e onde Ana podia desfrutar de alguns momentos de
normalidade, folheando livros infantis, mesmo sem saber ler ainda. A bibliotecária, uma senhora de meia idade chamada Cláudia, percebeu nossa situação, mas ao invés de nos denunciar à assistência social, o que eu temia que resultasse em Ana sendo levada de mim, ela discretamente nos deixava ficar até o fechamento e ocasionalmente separava livros especiais para Ana, sentando-se com ela por alguns minutos para ler histórias quando o movimento estava fraco. As noites eram o pior momento. Voltávamos para nosso canto no viaduto, onde eu havia improvisado uma espécie de barraca com pedaços de lona e papelão coletados durante semanas. Tentava fazer com que parecesse um jogo para Ana, como se estivéssemos acampando, decorando o interior com desenhos que ela fazia, inventando histórias sobre como éramos exploradoras em uma grande aventura. Mas o medo era constante. Segurava-a firme contra mim enquanto ela dormia, atenta a qualquer ruído, a qualquer aproximação. O frio cortante da banhada madrugada, a chuva que às vezes atravessava nossa proteção improvisada, os ratos que passavam perto de nós, os gritos ocasionais de brigas nas proximidades, o barulho ensurdecedor dos carros passando acima de nossas cabeças no viaduto. Cada noite era uma vitória simplesmente sobreviver até o amanhecer. Algumas noites eram especialmente difíceis, como quando chovia por dias consecutivos e tudo ficava úmido, ou no inverno, quando o frio penetrava até os ossos e nossos poucos cobertores não eram suficientes, ou quando Ana ficava doente e eu não tinha dinheiro para remédios, contando apenas com chás feitos de ervas que Dona Zuleide me ensinava a reconhecer e coletar em praças públicas. Dona Zuleide havia se tornado nossa guardiã não oficial. Essa senhora de quase 70 anos, que vivia nas ruas há mais de uma década, era uma fonte inesgotável de sabedoria para a sobrevivência urbana. Antes de se tornar sem-teto, ela havia sido professora primária em uma pequena cidade do interior. Uma série de tragédias pessoais, a morte do marido, uma doença prolongada que consumiu suas economias, o afastamento gradual dos filhos que haviam seguido suas vidas em outras cidades, a levou à rua. Ela mantinha a dignidade de uma educadora, sempre com as roupas mais limpas possíveis, o cabelo grisalho preso em um coque baixo, a postura ereta mesmo sentada em papelões. Foi ela quem primeiro estendeu a mão para nós, compartilhando seu cobertor extra e nos ensinando os códigos não escritos da vida, nas ruas. Quais lugares evitar, onde conseguir água limpa, como identificar pessoas perigosas, quais policiais eram brutais e quais fechavam os olhos para nossa presença, quais comerciantes poderiam oferecer restos de comida no final do dia, quais doenças eram mais comuns e como tratá-las com recursos limitados. Zuleide adorava contar histórias para Ana, relembrando seus dias de professora, falando sobre continentes distantes, animais exóticos, personalidades históricas, tudo de memória, sem um único livro à mão. Aos poucos, ela conseguiu arrancar sorrisos tímidos da menina, reacendendo aquela curiosidade infantil que o trauma havia temporariamente apagado. Nas noites mais difíceis, quando eu não conseguia segurar as lágrimas depois que Ana dormia, Zuleide sentava-se ao meu lado em silêncio, apenas segurando minha mão. Sua presença me lembrava que ainda havia humanidade, mesmo ali, no lugar que a sociedade preferia esquecer. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil em que um segurança nos havia expulsado bruscamente de uma praça pública, xingando-nos como se fôssemos criminosas, chorei até não ter mais lágrimas. Zuleide esperou pacientemente que eu me acalmasse e então disse: Carolina, a maior tragédia da vida nas ruas não é a fome ou o frio. É como eles conseguem convencer você de que não é mais humana,
de que não merece dignidade. No momento em que você acreditar nisso, eles venceram. Nunca deixe que roubem sua humanidade ou a Diana. Nunca. Aquelas palavras tornaram-se meu mantra nos dias mais sombrios. Entre os moradores do viaduto havia personagens de todos os tipos. Alguns inspiravam medo, como Beto, um homem de meia-idade com cicatrizes no rosto e um olhar duro, que bebia tudo o que conseguia e tornava-se agressivo sob efeito do álcool. Outros inspiravam compaixão, como seu Antônio, um idoso de quase 80 anos que havia trabalhado a vida toda como pedreiro, mas cuja aposentadoria miserável mal dava para os remédios e que acabou na rua após um despejo semelhante ao nosso. Havia Mariana, uma jovem de apenas 17 anos, grávida de 7 meses, expulsa de casa pelos pais quando descobriram sua gravidez. E havia o pequeno, um rapaz de 20 e poucos anos com algum tipo de deficiência intelectual, abandonado pela família, que vagava coletando objetos coloridos e falando sozinho, mas que nunca, jamais mostrou qualquer agressividade. Pelo contrário, compartilhava tudo o que encontrava, especialmente com as crianças. Esta comunidade improvável formava uma espécie de família disfuncional. Respeitávamos os espaços uns dos outros, compartilhávamos recursos quando possível, alertávamos sobre perigos iminentes, uma batida policial, um grupo de adolescentes procurando diversão, atacando moradores de rua, uma tempestade se aproximando. Nas noites de frio mais intenso, agrupávamo-nos mais próximos, corpo a corpo, para preservar o calor, deixando as crianças e idosos no centro do círculo humano. Nos dias de maior movimento no comércio, revezávamo-nos em pontos estratégicos para pedir, garantindo que todos tivessem uma chance de conseguir algumas moedas. Para quem nunca viveu nas ruas, é difícil compreender como essa solidariedade entre os destituídos é simultaneamente bela e devastadora. Bela pelo que revela sobre a capacidade humana de empatia, mesmo nas piores circunstâncias. Devastadora porque reflete um completo abandono social que torna tal solidariedade necessária. Certa manhã, enquanto catávamos materiais recicláveis, perto de uma área comercial no centro, Ana apontou para um homem de terno impecável saindo de um carro de luxo e entrando em um edifício comercial. Ela me disse algo que até hoje reverbera em minha mente. Com sua voz doce e inocente, ela perguntou: "Mamãe, por que algumas pessoas têm tanto e nós tão pouco?" Foi uma dessas perguntas que acerta em cheio o coração de uma mãe. Como explicar desigualdade social para uma criança de 5 anos que estava vivendo sua crueldade na pele? Eu não tinha uma resposta satisfatória. Apenas disse que às vezes a vida era injusta, mas que estávamos trabalhando para melhorar nossa situação. Ana olhou para mim com aquela sabedoria que só as crianças possuem e disse: "Ele podia dividir um pouquinho, né? Não ia fazer falta." A simplicidade daquelas palavras me deixou sem resposta. De fato, o que representaria para aquele homem de terno caro compartilhar o suficiente para que pudéssemos alugar um quarto, comprar comida adequada, permitir que Ana voltasse a ter uma infância normal? Provavelmente menos do que ele gastava em um jantar de negócios. Mas como a sociedade nos havia tornado invisíveis, aquela possibilidade nem sequer passaria por sua mente ao entrar em seu escritório climatizado. O que não sabíamos é que aquele homem de terno havia desacelerado seus passos ao nos ver. Notei que ele nos observava à distância, mas evitei contato visual, como havia aprendido a fazer. Pessoas ricas geralmente não queriam ser incomodadas por gente como nós. No máximo, jogavam algumas moedas de longe, mais para aliviar suas consciências do que por real preocupação. No entanto,
Minutos depois, quando já havíamos nos afastado e estávamos examinando uma lixeira em busca de latinhas, ele se aproximou. Meu instinto protetor imediatamente me fez puxar Ana para trás de mim. O homem percebeu meu gesto defensivo e parou a alguns metros de distância. Lembro-me perfeitamente de suas primeiras palavras. Desculpe incomodar. Percebi que a senhora está com sua filha catando recicláveis. Posso oferecer um café para vocês? Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Parte de mim suspeitava de suas intenções. Anos nas ruas me ensinaram a desconfiar de qualquer aproximação, especialmente de homens bem vestidos. Histórias sobre pessoas em situação de rua sendo enganadas, exploradas, ou pior, não eram incomuns. Mas outra parte desesperadamente queria aceitar, nem tanto pelo café, mas pela oportunidade de sentar em um local limpo, aquecido, civilizado, nem que fosse por alguns minutos. Olhei para Ana, cujos olhos brilharam com a menção de um café, provavelmente imaginando os bolos e doces que víamos nas vitrines das confeitarias e que há muito não faziam parte de nosso mundo. Foi por ela que aceitei, embora tenha deixado claro que ficaríamos apenas o tempo de um café e que tinha pessoas esperando por nós, uma mentira protetora, para caso suas intenções não fossem boas. O homem se apresentou como Ricardo, disse que era empresário do setor imobiliário. Não havia nada particularmente memorável em sua aparência. Altura mediana, cabelos grisalhos bem aparados, rosto de traços comuns, porém agradáveis, aparentando cerca de 45 anos. Seu terno era obviamente caro, assim como seu relógio e sapatos. Mas seu comportamento não exibia a arrogância que eu associava à riqueza. Ele nos levou a uma cafeteria elegante na mesma rua, um lugar onde jamais teríamos entrado por conta própria, com mesas de madeira escura, cadeiras estofadas em couro, baristas, uniformizados operando máquinas de expresso reluzentes. Senti os olhares dos outros clientes e funcionários, uma mistura de reprovação e pena ao verem nosso estado. Nossos cabelos estavam sujos, nossas roupas gastas e manchadas, nossas mãos calejadas do trabalho nas ruas. Ricardo pareceu não se importar, pedindo um café para mim e um chocolate quente com um pedaço de bolo de chocolate para Ana. Enquanto esperávamos, ele começou a conversar. Não perguntas invasivas sobre como acabamos nas ruas ou por que não procurávamos abrigo, mas uma conversa normal, como se fôssemos pessoas comuns. Perguntou o nome de Ana, elogiou sua educação quando ela agradeceu pela bebida, perguntou que tipo de livros ela gostava. Quando Ana mencionou sua paixão por histórias de animais, ele compartilhou que sua filha também adorava essas histórias. Falou no passado, e algo em seu tom me fez pensar que havia uma história dolorosa ali, mas não me senti no direito de perguntar. Era estranho, quase surreal, estar ali, tendo uma conversa cotidiana depois de tanto tempo sendo tratada como invisível. Por alguns minutos, éramos apenas 3 pessoas compartilhando um café, não uma sem teto e sua filha recebendo caridade de um homem rico. Essa normalidade, por mais breve que fosse, era um bálsamo para minha dignidade ferida. Durante nossa conversa, Ricardo mencionou que também havia passado dificuldades na infância. Seu pai havia abandonado a família quando ele tinha 6 anos, deixando sua mãe para criar 3 filhos sozinha. Ele contou que chegaram a passar fome e que sua mãe fazia trabalhos de limpeza em 3 casas diferentes para sustentar a família. O que mudou sua vida foi um programa de bolsas de estudo que permitiu que ele frequentasse uma boa escola e posteriormente a universidade. Enquanto falava, observava Ana com um olhar que parecia conter memórias dolorosas. Não sei bem como, mas naquele momento senti que ele estava sendo genuíno, que não havia um ângulo escondido, que ele realmente se importava.
mesmo sem nos conhecer. Quando terminamos, agradeci pelo café e me preparei para sair. Ricardo então fez algo inesperado. Tirou um cartão do bolso e escreveu um número de celular no verso. Sei que provavelmente não tem como me ligar, ele disse, mas guarde este cartão. Se um dia precisar de algo, se puder encontrar um telefone para usar, ligue para este número. Não é caridade, é uma mão estendida. Todos precisamos de ajuda em algum momento. Peguei o cartão mais por educação do que por acreditar que um dia o usaria, e nos despedimos. Ana acenou alegremente para ele, seu rosto ainda feliz pelo chocolate e pelo bolo. Voltamos para nossa rotina, mas aquele encontro havia plantado algo em mim, uma pequena fagulha de esperança que eu não sentia há muito tempo. O simples fato de ter sido tratada com dignidade, de ter conversado como igual com alguém, me fez lembrar que ainda éramos seres humanos, não apenas sombras vivendo à margem da sociedade. Naquela noite, contei a Dona Zuleide sobre o encontro, mostrando o cartão que havia guardado cuidadosamente. Ela me olhou com uma mistura de esperança e cautela. Homens ricos raramente dão algo sem esperar algo em troca, Carolina. Mas esse parece diferente. Guarde esse cartão como se fosse ouro. Nunca se sabe quando um anjo pode aparecer no caminho. E se tinha aprendido uma coisa nas ruas, era a confiar no instinto de Zuleide. Ela havia visto e vivido o suficiente para diferenciar predadores de verdadeiros benfeitores. Guardei o cartão em um pequeno saco plástico, junto com nossos documentos. Meu RG, minha carteira de trabalho, a certidão de nascimento de Ana, os únicos papéis que comprovavam nossa existência oficial no mundo. Cerca de 2 semanas depois, um incidente mudou tudo. Era um dia de chuva intensa, daquelas que parecia que o céu estava desabando. Nossa proteção improvisada não resistiu e em minutos estávamos encharcadas até os ossos. Conseguimos abrigo temporário em uma marquise de loja, mas já era tarde, demais. O pior aconteceu quando Ana começou a tremer incontrolavelmente e sua pele ficou quente ao toque, apesar das roupas molhadas e do frio. Mesmo debaixo de chuva, ela ardia em febre. Toquei sua testa com os lábios, um termômetro materno improvisado, e o calor me assustou. Seus olhos estavam vidrados, a respiração rápida e superficial, o corpinho tremendo não apenas de frio, mas em calafrios febris. O desespero me consumiu. Não tinha dinheiro para remédios, não tinha como levá-la a um hospital sem transporte, e a chuva continuava impiedosa, tornando impossível caminhar os quilômetros necessários até o pronto-socorro público mais próximo. Pensei em implorar a algum motorista que passasse, mas quem pararia para uma mulher encharcada e uma criança doente? Foi Dona Zuleide quem lembrou do cartão que eu havia guardado. Emprestou-me seu velho celular, um modelo antigo que ela mantinha com dificuldade apenas para emergências, carregando ocasionalmente em tomadas de locais públicos ou em carregadores comunitários disponibilizados por algumas ONGs. Zuleide o preservava como seu bem mais precioso, usando-o apenas para situações realmente urgentes, pois era seu único contato com uma filha distante que raramente ligava. O fato de ela me emprestar o aparelho demonstrava a gravidade com que via a situação de Ana. Com as mãos tremendo, disquei o número no verso do cartão, quase certa de que ninguém atenderia, ou se atendesse, não se lembraria de nós. Para minha surpresa, Ricardo atendeu no segundo toque. Mal consegui explicar a situação entre soluços desesperados. Minha filha está com febre alta. Estamos ensopadas pela chuva. Não sei o que fazer. Estamos debaixo do viaduto da Avenida Central. Achei que ele daria instruções para levar Ana ao pronto-socorro mais próximo, talvez oferecesse chamar uma ambulância. Em vez disso,
ele disse algo que me deixou atônita. Não saiam daí. Estou a caminho. 20 minutos no máximo. Em choque, devolvi o celular para Zuleide e continuei, abraçando Ana, tentando aquecê-la com meu corpo, rezando para que a febre não piorasse, observando a chuva cair impiedosamente, contando os minutos. Uma parte de mim duvidava que ele realmente viria, porque um homem de negócios deixaria seus compromissos para ajudar uma sem-teto e sua filha que ele mal conhecia. Ricardo chegou em 15 minutos. Estacionou o carro de qualquer jeito próximo ao viaduto, ignorando a placa de proibido estacionar, e saiu correndo debaixo de chuva, sem guarda-chuva, sem se importar com seu terno, que rapidamente ficou encharcado. Quando me viu ajoelhada com Ana nos braços, correu até nós. Sem hesitação, tirou seu casaco e envolveu Ana nele, carregando-a em seus braços até o veículo. Pediu que eu o acompanhasse, abrindo a porta do passageiro para mim, com uma naturalidade que me surpreendeu, como se eu merecesse aquela cortesia, como se não estivesse molhada e suja entrando em seu carro de luxo. Levou-nos diretamente a uma clínica particular nas redondezas. Falou rapidamente com a recepcionista, mencionando seu nome que parecia abrir portas. Em minutos, estávamos em uma sala de atendimento aquecida, limpa, silenciosa, tão diferente dos prontos socorros públicos lotados que eu conhecia. Ana foi atendida imediatamente por uma pediatra de meia-idade que a examinou com cuidado e eficiência. Pneumonia, diagnosticou a médica, após ouvir o peito de Ana com um estetoscópio. Precisaria de antibióticos, repouso e, acima de tudo, um ambiente seco e quente. A médica olhou para minhas roupas molhadas e para meu semblante abatido, provavelmente deduzindo nossa situação. Seu olhar não continha julgamento, apenas preocupação profissional. Ricardo interveio antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela ficará em um ambiente adequado, doutora. Pode prescrever o tratamento completo. Enquanto esperávamos os medicamentos na farmácia da própria clínica, Ricardo discretamente pagou a consulta e comprou não apenas os antibióticos prescritos, mas também antitérmicos, vitaminas e um xarope para a tosse. Observei-o falando brevemente ao telefone, fazendo o que pareciam ser arranjos, mas estava tão concentrada em Ana, agora semiconsciente em meus braços, que não prestei atenção aos detalhes da conversa. Ao deixarmos a clínica, com Ana medicada e mais estável, enfrentei a realidade. Não tínhamos para onde ir. Não podíamos voltar para o viaduto, não com Ana doente. O vento frio e a umidade constante só piorariam seu quadro, potencialmente transformando uma pneumonia tratável em algo fatal. Mas quais eram as alternativas? Um abrigo público, se conseguíssemos vaga, estaria lotado, com alto risco de contágio para Ana, cujo sistema imunológico já estava comprometido. Não tinha dinheiro para um hotel, por mais barato que fosse. Estava prestes a perguntar se Ricardo poderia nos deixar em algum hospital público onde pelo menos estaríamos secas, quando ele nos conduziu de volta ao carro. Antes que eu pudesse verbalizar minhas preocupações, Ricardo nos levou a um pequeno hotel a algumas quadras dali. Não era luxuoso, mas era limpo, seco e seguro, o tipo de estabelecimento usado principalmente por viajantes comerciais e famílias de classe média em turismo econômico. Ele falou brevemente com o recepcionista, que nos olhou com visível desconforto, mas não fez objeções quando Ricardo pagou adiantado pela hospedagem. 3 noites, disse ele, entregando-me a chave do quarto, dizendo que voltaria no dia seguinte para ver como estávamos. Fiquei sem palavras. Aquela noite, depois de dar os medicamentos a Ana e garantir que ela estava confortável, dormi em uma cama de verdade pela primeira vez em quase um ano,
com Ana respirando pesadamente ao meu lado. O simples fato de estarmos secas, aquecidas e seguras parecia um milagre. O quarto de hotel era modesto pelos padrões de muitos, mas para nós era pura luxúria. Cama macia com lençóis limpos que cheiravam a amaciante, banheiro privativo com água quente, televisão pequena na parede, ar-condicionado funcionando, silêncio que permitia dormir sem sobressaltos. Tomei um banho demorado, o primeiro em anos, esfregando a pele até quase ferir, tentando remover não apenas a sujeira física, mas também aquela sensação de indignidade que se acumula quando se vive nas ruas. Lavei minhas roupas e as de Ana na pia do banheiro, pendurando-as para secar. Depois, enrolada em uma toalha, sentei na beirada da cama observando Ana dormir. Seu rosto, mesmo pálido pela doença, parecia finalmente relaxado, sem aquela tensão constante que havia se tornado sua expressão padrão nas ruas. Chorei silenciosamente, lágrimas de alívio, de gratidão, de culpa por não ter conseguido proporcionar isso a ela por tanto tempo. Ricardo retornou no dia seguinte, como prometido, trazendo roupas novas para nós duas, simples, mas limpas e do tamanho certo, mais medicamentos para Ana e comida. Não fast food, mas refeições caseiras em recipientes de plástico. Uma sopa de legumes, arroz, frango, salada, frutas frescas. O tipo de alimentação balanceada que Ana não tinha há meses e que seu corpo debilitado precisava para recuperar-se. Ele me explicou que a comida vinha de um restaurante próximo ao seu escritório, que fornecia marmitas de qualidade. Sentou-se na pequena mesa do quarto, enquanto eu alimentava Ana, observando com visível satisfação a menina comer com apetite renovado. Depois que Ana adormeceu, Ricardo me fez uma proposta que mudaria nossas vidas. Tenho um apartamento, pequeno que está vago. É um dos primeiros que comprei quando comecei no ramo imobiliário, parte de uma carteira de investimentos. Não é nada especial, mas tem tudo o que vocês precisam. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mobiliado com o básico. Podem ficar lá enquanto Ana se recupera e vocês se reorganizam. Sem aluguel por enquanto. Quando estiver empregada, conversamos sobre um valor justo. O apartamento fica em um bairro tranquilo, com escola pública por perto para Ana. Fiquei absolutamente perplexa. Por que esse desconhecido estava fazendo isso por nós? Qual seria o preço real por trás desse gesto? Expressei minhas dúvidas, incapaz de acreditar em tanta generosidade, sem segundas intenções, perguntando diretamente o que ele esperava em troca. Ricardo me olhou com seriedade e disse algo que jamais esquecerei. Carolina, não estou fazendo nada que não gostaria que fizessem por meu filho se ele estivesse na situação de Ana. Esta é a única forma que encontrei de agradecer às pessoas que me ajudaram quando eu estava no fundo do poço. O verdadeiro valor do dinheiro está no que podemos fazer com ele para aliviar o sofrimento alheio. Tudo o que peço é que quando estiver de pé novamente, ajude outra pessoa que precise, não necessariamente com dinheiro, mas com o que puder oferecer. É assim que construímos um mundo melhor, uma pessoa de cada vez. Havia uma tristeza em seus olhos que me fez acreditar em cada palavra. Este não era um discurso ensaiado, mas algo que vinha de alguma experiência profunda, possivelmente dolorosa. Vou pausar a história por um momento porque sei que muitos de vocês estão com o coração acelerado agora, talvez até com os olhos marejados. Você já viveu um momento em que estava completamente sem esperança, quando parecia que todas as portas estavam fechadas e, de repente, algo ou alguém apareceu como um farol na escuridão? Ou talvez esteja passando por isso agora mesmo, se perguntando se algum dia sua situação vai mudar. Quero que você compartilhe nos comentários como foi esse momento da sua vida,
Ou como está sendo esse desafio que você enfrenta agora. Pode começar escrevendo: a maior dificuldade que já enfrentei foi... Ou, estou no meio de uma tempestade agora e o que mais me assusta é... Seu comentário pode ser exatamente a palavra de esperança que alguém precisa ler hoje, a prova de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Às vezes, reconhecer nossa vulnerabilidade é o primeiro passo para encontrar força. Vamos continuar nossa história, mas saiba que estou lendo cada um dos seus comentários. A recuperação de Ana foi mais rápida do que esperávamos. Após 3 dias no hotel, com alimentação adequada, repouso e medicação regular, sua febre havia desaparecido completamente e a tosse estava significativamente melhor. Sua energia começava a voltar, e com ela, aquela curiosidade infantil que tanto me fazia falta. Ela perguntava sobre Ricardo, sobre quando poderíamos ver nosso novo lar, se haveria outras crianças por perto. Aquela antecipação alegre era como música para meus ouvidos depois de tanto tempo vendo-a apática. No 4º dia, conforme combinado, Ricardo veio nos buscar. No caminho para o apartamento, explicou que havia providenciado algumas coisas básicas para nossa chegada, mas que eu poderia modificar o ambiente como quisesse para torná-lo mais acolhedor. Também mencionou que havia conversado com a síndica do prédio, explicando que éramos parentes distantes que estavam passando por dificuldades temporárias para evitar olhares curiosos ou perguntas desconfortáveis. O prédio era simples, mas bem conservado, em uma rua tranquila de um bairro de classe média baixa. Havia um pequeno parque a 2 quadras de distância e uma escola pública no quarteirão seguinte. Enquanto subíamos pelo elevador até o 3º andar, Ana segurava minha mão com força, seus olhos brilhando de expectativa. Ricardo abriu a porta do apartamento e deixou que entrássemos primeiro. Era um imóvel simples, como ele havia dito, mas para nós parecia um palácio. 2 quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro, todos mobiliados com o básico. Uma cama de casal no quarto principal, uma cama de solteiro no menor, um sofá na sala, mesa com 4 cadeiras na cozinha, um armário em cada quarto, utensílios domésticos essenciais. Havia até mesmo alguns brinquedos para Ana no quarto que seria dela, uma caixa com blocos de montar, alguns livros infantis, uma pequena boneca de pano sobre o travesseiro. Tudo simples, nada luxuoso, mas impecavelmente limpo e funcional. Ao ver a cama com lençóis coloridos e a boneca sobre o travesseiro, Ana correu e abraçou o brinquedo como se fosse um tesouro inestimável. Virou-se para Ricardo com um sorriso tão amplo que parecia iluminar todo o quarto e perguntou com a espontaneidade que só uma criança tem: "É minha de verdade? Posso dormir aqui toda noite?" Ricardo assentiu, sua voz embargada ao responder: "Sim, Ana, é seu quarto agora." A maneira como ele olhava para ela continha uma emoção que não consegui decifrar completamente. Algo entre alegria e uma dor profunda. Foi a primeira vez em meses que vi Ana sorrir daquele jeito, com alegria genuína, sem o peso do mundo em seus pequenos ombros. Naquele momento, deixei as lágrimas correrem livremente. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, como tantas que derramei debaixo do viaduto, mas de alívio e gratidão. Ricardo havia estocado a geladeira e os armários com mantimentos básicos para algumas semanas: arroz, feijão, macarrão, enlatados, leite, pão, ovos, frutas, verduras, carnes congeladas. No banheiro, produtos de higiene pessoal: shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, escovas de dente novas, absorventes. Tudo havia sido pensado nos mínimos detalhes. Antes de sair, entregou-me um envelope. Dentro havia dinheiro suficiente para mais mantimentos, remédios e necessidades imediatas,
além de um celular pré-pago com seu número na descagem rápida. Também deixou informações sobre a escola pública próxima, onde eu poderia matricular Ana assim que ela estivesse completamente recuperada, explicando que havia conversado com a diretora, que era conhecida sua, e garantido uma vaga para ela, mesmo fora do período regular de matrículas. Tentei agradecê-lo, mas as palavras pareciam insuficientes diante de tudo que estava fazendo por nós. Como expressar adequadamente o que significa devolver a dignidade a alguém que a perdeu completamente? Como traduzir em palavras o que é poder dormir sem medo, dar um lar à sua filha, vislumbrar um futuro onde antes só havia sobrevivência dia a dia? Ele simplesmente sorriu e disse que voltaria em alguns dias para ver como estávamos nos adaptando. Enquanto saía, o observei através da janela entrando em seu carro, e por um breve momento vi seus ombros caírem, como se carregasse um peso invisível que só permitia que aparecesse quando estava sozinho. Havia um mistério naquele homem, uma história não contada que intrigava minha gratidão, mas respeitei seu espaço, concentrando-me em nossa nova realidade. Os primeiros dias no apartamento foram quase surreais. Tomar banho quente quando quisesse, cozinhar em um fogão de verdade, sentar à mesa para as refeições, assistir televisão deitada no sofá com Ana, dormir sem medo, acordar sem dores no corpo, ter privacidade. Coisas tão simples, tão básicas, que muitos consideram garantidas, mas que para nós haviam se tornado luxos inimagináveis. Ana recuperava sua saúde rapidamente e, mais importante, recuperava sua alegria. Começou a falar mais, a cantar novamente, a pedir para que eu lesse histórias para ela. Brincava sozinha por horas com os blocos de montar, criando cidades imaginárias e narrativas complexas para sua boneca de pano, que havia batizado de Esperança. À noite, quando a colocava para dormir em sua própria cama, com cobertor quentinho e travesseiro macio, ela sussurrava: "Mamãe, acho que Deus ouviu nossas orações, né?" Mesmo não sendo particularmente religiosa, apenas concordava, porque de fato, o que havia acontecido parecia nada menos que um milagre. Nos primeiros dias, saí apenas para comprar alguns itens essenciais que ainda faltavam e para reconhecer o bairro. Descobri uma pequena lavanderia comunitária, onde poderia lavar nossas roupas a preços acessíveis, uma feira livre que acontecia às terças-feiras, com frutas e verduras frescas, a preços razoáveis, a biblioteca pública local, onde Ana poderia pegar livros emprestados. Comecei a estabelecer uma rotina, a reconstruir um senso de normalidade. Contudo, não conseguia deixar de pensar em Dona Zuleide e nos outros que haviam ficado para trás. Sentia-me culpada por estar confortável enquanto eles continuavam expostos ao frio, à fome, à violência. Prometi a mim mesma que, assim que estivesse estabelecida, encontraria formas de retribuir, de ajudá-los de alguma maneira. Na semana seguinte, Ricardo voltou como prometido. Trouxe mais alguns brinquedos educativos para Ana e algo inesperado para mim: informações sobre um programa de capacitação profissional oferecido por sua empresa. Ele explicou que sua companhia imobiliária tinha um programa de responsabilidade social que oferecia treinamento em diversas áreas, desde a administrativa até construção civil, para pessoas em situação vulnerável. Era parte de uma iniciativa maior de inclusão social através da qualificação profissional, com turmas pequenas e abordagem personalizada. Me convidou a participar, dizendo que poderia escolher a área que mais me interessasse, considerando minha experiência prévia como assistente administrativa. Entretanto, havia algo no comportamento de Ricardo que me intrigava. Embora extremamente generoso,
ele mantinha uma certa distância emocional, como se estivesse realizando uma obrigação. Era educado e atencioso, mas raramente sorria ou demonstrava alegria. Seus olhos carregavam uma tristeza permanente que contrastava com seus atos de bondade. Quando Ana se aproximava dele com entusiasmo infantil, mostrando desenhos ou contando histórias, ele respondia com gentileza, mas seu olhar continha uma dor velada que parecia intensificar-se na presença dela. Decidi não questionar, respeitando os seus limites e concentrando-me na oportunidade que estava me oferecendo. Optei pelo treinamento administrativo, área em que já tinha experiência. O programa durava 3 meses e incluía aulas de informática atualizada, gestão empresarial básica e atendimento ao cliente, com certificação reconhecida pelo mercado. Para minha surpresa, o curso oferecia uma bolsa auxílio, que, apesar de modesta, permitiria que eu começasse a me reerguer financeiramente. Ricardo também havia arranjado uma vaga em uma creche pública para Ana, de modo que eu pudesse frequentar as aulas tranquilamente. A creche ficava no mesmo quarteirão da escola, onde ela seria matriculada no ano seguinte para o primeiro ano do ensino fundamental. Na semana anterior ao início do curso, arrumei nossas poucas roupas novas cuidadosamente. Ensaiei trajetos de ônibus para garantir que chegaria pontualmente. Preparei Ana para a ideia de passar o dia na creche. Ela estava animada com a perspectiva de conhecer outras crianças, de ter uma professora, de participar de atividades estruturadas. A facilidade com que se adaptava à nova realidade era simultaneamente admirável e preocupante. Admirável por sua resiliência, preocupante porque me fazia questionar que cicatrizes invisíveis os meses nas ruas haviam deixado em sua psique. Às vezes, eu a pegava olhando pela janela do apartamento com uma expressão séria demais para seus 5 anos, como se parte dela ainda estivesse alerta para ameaças, incapaz de acreditar completamente que nossa situação havia mudado. As primeiras semanas de curso foram desafiadoras. Voltar a uma rotina de estudos depois de tanto tempo, lidar com a tecnologia que havia evoluído nos últimos anos, interagir com pessoas que não conheciam minha história recente e, portanto, não me julgavam por ela. Havia 15 alunos na turma, todos em algum tipo de vulnerabilidade social, ex-presidiários buscando reintegração, jovens de comunidades carentes, mães solo como eu tentando ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Os instrutores eram profissionais experientes que trabalhavam na própria empresa de Ricardo, ou em parceiras, voluntariando algumas horas por semana para o programa. Aos poucos, fui recuperando minha autoconfiança. Destacava-me nas aulas devido à minha experiência anterior e à determinação redobrada de quem sabe o que é perder tudo. Minha capacidade de aprender rapidamente, de assumir responsabilidades, de trabalhar em equipe, chamou a atenção dos instrutores. A vida nas ruas, por mais terrível que fosse, havia me ensinado habilidades valiosas, resiliência extrema, capacidade de resolver problemas com recursos limitados, atenção constante aos detalhes do ambiente, adaptabilidade às situações adversas. Essas habilidades, aplicadas agora em um contexto positivo e estruturado, me davam uma vantagem que nem imaginava possuir. Ana também florescia na creche. A diretora me relatava com entusiasmo como ela se destacava nas atividades, sua facilidade para fazer amigos, sua curiosidade insaciável. A única preocupação era ocasionais pesadelos que a acordavam chorando durante a noite, revivendo momentos traumáticos das ruas. Nesses momentos, eu a abraçava forte, acendia a luz, mostrava-lhe o quarto, repetindo que estávamos seguras, que tínhamos um lar agora. Poucos, os pesadelos foram diminuindo de frequência,
embora nunca desaparecessem completamente. No segundo mês de curso, uma instrutora me chamou para uma conversa particular após a aula. Laura era gerente de recursos humanos na empresa de Ricardo e a principal professora do módulo de relações interprofissionais. Ela havia notado meu desempenho e queria saber se eu estaria interessada em uma vaga de assistente administrativa na própria empresa assim que concluísse o treinamento. A oportunidade era excelente, com salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde, que beneficiaria também Ana. Aceitei imediatamente, sentindo que finalmente o vento começava a soprar a meu favor. Durante todo esse período, Ricardo nos visitava aproximadamente uma vez por semana, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo comportamento reservado, mas atencioso. Trazia sempre algum presente para Ana, geralmente livros infantis, já que descobrira sua paixão por histórias. Para mim, trazia notícias sobre o apartamento, o curso e ocasionalmente perguntava se precisávamos de algo. Nunca aceitava ficar para um café ou uma refeição, sempre alegando outros compromissos. Ana adorava suas visitas e corria para mostrar o que havia aprendido ou desenhado, arrancando raros sorrisos do nosso benfeitor. Uma tarde, Ana estava particularmente entusiasmada com a visita de Ricardo. Havia feito um desenho na creche especialmente para ele, retratando 3 figuras de palito. Ela, eu e Ricardo, todos de mãos dadas sob um grande sol amarelo. O cenário incluía o que parecia ser nosso prédio, árvores coloridas e até mesmo o carro de Ricardo estacionado próximo. Quando ela entregou o desenho, dizendo com sua voz infantil: "Esse é você, tio Ricardo", sendo nosso anjo da guarda, algo inesperado aconteceu. Os olhos dele marejaram e por um momento pareceu perder a compostura. Suas mãos tremeram levemente ao segurar o papel e sua respiração ficou visivelmente alterada. Rapidamente se desculpou e saiu para o corredor, dizendo que precisava atender uma ligação urgente. Ana me olhou confusa, perguntando se tinha feito algo errado. Assegurei-lhe que não, que seu desenho era lindo e que provavelmente o tio Ricardo estava apenas emocionado porque era um presente muito especial. Preocupada, pedi que Ana ficasse assistindo seus desenhos animados favoritos na televisão e fui atrás dele. Encontrei-o no corredor do prédio, sentado em um degrau da escada de emergência, com o rosto entre as mãos. Hesitei, sem saber se deveria interromper aquele momento evidentemente privado. Antes que pudesse decidir, ele notou minha presença e tentou recompor-se, passando as mãos pelo rosto para esconder as lágrimas. Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente vulnerável, a máscara de controle completamente desfeita. Sentei-me ao seu lado em silêncio, respeitando seu espaço, mas oferecendo presença, assim como Dona Zuleide havia feito comigo tantas vezes debaixo do viaduto. Depois de alguns minutos, Ricardo começou a falar, sua voz baixa e entrecortada. Eu tinha uma filha, sabe? Sofia. Ela teria Nátia, a idade de Ana agora. A maneira como falou, no passado, fez meu coração apertar. Instintivamente, coloquei minha mão sobre a dele, num gesto de solidariedade. Ele continuou. 5 anos atrás, minha esposa e Sofia estavam voltando de uma festa infantil quando um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Elas morreram na hora. Eu estava viajando a negócios, nem pude me despedir. Desde então, vivo com esse vazio que nada parece preencher. Dinheiro, sucesso, nada disso importa quando você perde o que realmente tem valor. Aquela revelação explicava tanto, a tristeza permanente em seus olhos, a generosidade direcionada especificamente a nós, uma mãe solo e uma filha pequena, a distância emocional que mantinha como autodefesa. Ricardo continuou. Quando vi você e Ana naquela manhã,
Catando latinhas, algo dentro de mim se moveu pela primeira vez em anos. Ana tem o mesmo olhar curioso que Sofia tinha, a mesma inocência. E você, com toda a sua luta para proteger sua filha, me lembrou minha esposa, que faria qualquer coisa por nossa pequena. Ajudá-las não é caridade, Carolina. De alguma forma, sinto que estou honrando a memória delas. É egoísmo, na verdade. Vocês me devolveram um propósito, quando eu apenas existia sem viver de verdade. Naquele momento, entendi que nossa história estava entrelaçada de uma maneira que transcendia a simples relação de benfeitor e beneficiada. Ricardo havia perdido sua família e, no processo de nos ajudar, encontrava algum propósito para seguir em frente. E nós, que havíamos perdido tudo, exceto uma a outra, ganhávamos uma chance de recomeço através de sua dor, transformada em ação. Era uma troca, embora assimétrica em termos materiais, profundamente equilibrada no que se referia ao significado humano. Naquela tarde, não disse muito, apenas ofereci minha presença, minha escuta, minha compreensão. Às vezes, é tudo o que podemos fazer por alguém que sofre. Testemunhar sua dor, validar seu luto, permitir que exista sem tentar minimizá-lo ou consertá-lo. Depois daquela conversa, algo mudou na dinâmica entre nós. Ricardo começou a aceitar nossos convites para jantar ocasionalmente. Certa vez, trouxe ingredientes e nos ensinou a fazer a receita de panquecas que Sofia adorava, com massa de canela e recheio de maçã caramelizada. Enquanto preparávamos a comida juntos, Ana pendurada em um banquinho para alcançar a pia, Ricardo relaxou visivelmente, compartilhando histórias sobre Sofia. Como ela insistia em dormir com uma lanterna, porque acreditava que espantava monstros, como colecionava pedrinhas coloridas encontradas no parque, como aprendeu a ler sozinha antes mesmo de entrar na escola. Ana escutava fascinada as histórias sobre a menina que nunca conheceria, mas com quem, de alguma forma, compartilhava uma conexão. Em um domingo, Ricardo nos levou ao zoológico, o primeiro passeio verdadeiramente recreativo que fazíamos em anos. Ver Ana correndo de uma jaula para outra, seu rostinho iluminado de excitação ao ver girafas, leões, macacos, foi como redescobrir o mundo através de seus olhos. Vê-lo segurar a mão dela, enquanto ela apontava entusiasmada para os animais, me fez perceber que a cura estava acontecendo para todos nós, cada um à sua maneira. Para Ana, era a recuperação da infância que quase lhe foi roubada. Para mim, era a renovação da esperança, a reconexão com um futuro possível. Para Ricardo, era a redescoberta da alegria simples de compartilhar a vida, mesmo carregando cicatrizes permanentes. Completei o curso de capacitação com distinção, recebendo elogios especiais na apresentação final do projeto que desenvolvemos em equipe, uma proposta de melhoria no sistema de atendimento ao cliente da empresa. Como prometido, fui contratada como assistente administrativa no departamento de marketing da empresa de Ricardo. Meu desempenho nos primeiros meses foi exemplar, impulsionado pela determinação de provar que seu investimento em mim havia valido a pena. Dominei rapidamente os sistemas da empresa, assumi responsabilidades adicionais, mostrei iniciativa e proatividade. Meus superiores, que inicialmente talvez tivessem dúvidas sobre a protegida do dono, logo reconheceram meu valor profissional. Ana estava completamente adaptada à creche, fazendo amigos e desenvolvendo-se normalmente, sem aparentes sequelas psicológicas do tempo nas ruas, exceto por uma ocasional relutância em desperdiçar comida e uma valorização quase exagerada das pequenas coisas. Um banho quente, um livro novo, um brinquedo intacto. Nossa vida finalmente entrava nos eixos. Comecei a pagar um aluguel simbólico a Ricardo,
Não porque ele pedisse, mas porque era importante para minha dignidade. O valor era muito abaixo do mercado, mas representava minha autonomia gradual, meu retorno à independência. Em cada envelope mensal, incluía um bilhete de agradecimento, detalhando uma nova conquista de Ana ou minha, seu primeiro dente perdido, minha primeira ideia implementada no trabalho, pequenas vitórias que compartilhávamos com nosso benfeitor. Foi então que algo inesperado aconteceu. Aproximadamente 6 meses depois de termos saído das ruas, recebi uma notificação do banco informando que uma quantia expressiva havia sido depositada em minha conta. Era uma soma suficiente para comprar um apartamento modesto e ainda sobrar para investir na educação de Ana. A notificação não informava o depositante, mas obviamente suspeitei de Ricardo. Quando o confrontei, ele negou veementemente. Insisti, dizendo que já havia feito demais, que não precisávamos de mais ajuda, que estávamos nos estabilizando por conta própria. Ele pareceu genuinamente surpreso com a notícia, pedindo detalhes sobre a transferência. Investigando mais a fundo, descobri que o depósito havia sido feito por uma empresa de investimentos da qual nunca tinha ouvido falar. Consultei um advogado, temendo algum tipo de erro, ou pior, envolvimento com dinheiro ilícito. O advogado pesquisou e voltou com uma informação surpreendente. A empresa de investimentos existia legalmente e havia feito o depósito como parte de um programa chamado Reconstrução de Vidas. Segundo os documentos, o programa selecionava histórias de superação e oferecia apoio financeiro para consolidar a recuperação socioeconômica das famílias escolhidas. O mais intrigante, minha história havia sido submetida anonimamente, com documentação detalhada de todo o nosso percurso, desde a perda do emprego até a situação atual. Confrontei Ricardo novamente, certa de que ele estava por trás disso, apesar de suas negativas iniciais. Desta vez, ele admitiu parcialmente. Não fui eu quem fez o depósito, Carolina. Realmente existe esse programa de investimento social, criado por um consórcio de empresários do qual faço parte. Cada um de nós contribui anualmente para um fundo e um comitê independente seleciona os beneficiários. Eu apenas submeti sua história porque acreditava que você merecia mais do que um emprego e um apartamento emprestado. Vocês merecem segurança, um futuro garantido. Mas o mérito da escolha foi da comissão avaliadora, que reconheceu em você o mesmo que eu vi, uma mulher extraordinária que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. O dinheiro é seu, sem condições. Use-o para garantir que Ana tenha todas as oportunidades que merece e que você nunca mais precise temer o amanhã. Naquela noite, depois que Ana dormiu, sentei-me na pequena varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade, a mesma cidade que havia sido tão cruel e indiferente ao nosso sofrimento, agora nos oferecia uma nova chance, através da generosidade de pessoas que haviam enxergado além das aparências. Lembrei-me de Dona Zuleide e de tantos outros que compartilharam o pouco que tinham conosco debaixo do viaduto. Perguntei-me onde estariam, se estariam bem, sentindo o peso da culpa por ter seguido em frente, enquanto eles provavelmente continuavam na mesma situação. O dinheiro recebido parecia quase obsceno quando pensava nas necessidades básicas não atendidas de tantas pessoas como nós. No dia seguinte, procurei Ricardo com uma ideia. Queria usar parte do dinheiro recebido para criar um projeto social focado em mães solo em situação de rua. Algo que oferecesse não apenas abrigo temporário, mas um programa completo de reintegração, capacitação profissional, acompanhamento psicológico, creche para as crianças, assistência jurídica para questões como pensão alimentícia e documentação. A visão era criar um caminho estruturado para sair das ruas definitivamente,
abordando as múltiplas dimensões da vulnerabilidade, não apenas a falta de moradia, mas também de qualificação, de redes de apoio, de saúde mental, de direitos básicos. Ricardo ouviu atentamente meu plano improvisado, fazendo perguntas perspicazes sobre logística, custos, estrutura operacional. Ao final, sorriu. Não um sorriso educado ou contido, mas um genuíno, que alcançou seus olhos pela primeira vez desde que o conheci. Ele prometeu não apenas apoio financeiro adicional, mas também colocar sua experiência empresarial e seus contatos a serviço da iniciativa. Falou sobre propriedades que possuía que poderiam ser adaptadas para servir como sede do projeto, sobre funcionários que poderiam voluntariar horas de trabalho especializado, sobre outros empresários que poderiam ser convencidos a contribuir ou oferecer estágios e vagas para as beneficiárias. As semanas seguintes foram intensas, divididas entre meu trabalho regular, os cuidados com Ana e as reuniões para estruturar o projeto. Batizei-o de Projeto Renascer, em homenagem à nossa própria jornada. A primeira prioridade foi localizar Dona Zuleide e outros conhecidos do viaduto. Voltei ao local onde havíamos morado, acompanhada de Ricardo, e perguntei aos que ainda viviam ali sobre o paradeiro dela. A reação inicial foi de desconfiança. Uma mulher bem vestida chegando em um carro de luxo, perguntando por moradores de rua, parecia suspeito. Mas quando alguns me reconheceram, a atitude mudou. Descobrimos que Zuleide havia sido internada em um hospital público há 2 semanas devido a complicações respiratórias, provavelmente tuberculose, agravada por anos de exposição ao frio e poluição. Imediatamente fomos visitá-la. Ver Zuleide naquela cama de hospital, fragilizada, com tubos de oxigênio, foi um choque. Ela, que sempre havia sido uma presença forte e reconfortante, para mim, agora parecia diminuída, sua pele acinzentada, seus cabelos opacos, seu corpo reduzido a quase nada sob o lençol hospitalar. Seus olhos, no entanto, brilharam ao nos ver. Abracei-a cuidadosamente, apresentei Ricardo e contei-lhe sobre nossa nova vida e o projeto que estávamos iniciando. Ela escutou tudo com um sorriso fraco, mas genuíno. Quando terminei, ela segurou minhas mãos nas suas, calejadas por décadas de trabalho duro e anos nas ruas, e disse: "Eu sempre soube, desde o primeiro dia, que você e Ana eram especiais, que vocês sairiam dali. Alguns de nós nascem para viver nas sombras, outros para brilhar. Você nasceu para brilhar, minha filha, e agora vai iluminar o caminho para outras." Naquela mesma tarde, Ricardo providenciou a transferência de Zuleide para um hospital particular, onde receberia os melhores cuidados. Quando ela estivesse recuperada, teria um lugar em nossa casa, se quisesse. A ideia de ter aquela mulher extraordinária, que havia sido como uma avó para Ana e uma mãe para mim nos momentos mais sombrios, agora fazendo parte de nossa família, me enchia de alegria e um senso de justiça poética. Enquanto saíamos do hospital, Ricardo comentou que Zuleide lembrava sua própria mãe, a mesma força serena, a mesma dignidade inabalável diante das circunstâncias mais adversas. O projeto Renascer começou modestamente, com a aquisição de uma casa antiga em um bairro residencial que reformamos para acomodar inicialmente 3 famílias, 3 mulheres e seus filhos, selecionadas entre casos urgentes identificados por assistentes sociais que trabalhavam com população de rua. Contratamos profissionais especializados, assistentes sociais, psicólogos, educadores, muitos trabalhando voluntariamente algumas horas por semana. A casa tinha espaços individuais para cada família, áreas comuns como cozinha e sala
e salas dedicadas para aulas, terapia e brincadeiras infantis. O modelo era de autogestão parcial. As próprias moradoras participavam da manutenção do espaço, do preparo das refeições, da organização das rotinas, como forma de preservar autonomia e desenvolver habilidades práticas. Ricardo mobilizou outros empresários, argumentando que aquilo não era apenas caridade, mas um investimento social com retorno tangível. Mulheres capacitadas voltando ao mercado de trabalho, crianças desenvolvendo-se adequadamente, redução dos custos sociais da marginalização. Usou dados de programas semelhantes para demonstrar que cada real investido em reintegração social gerava múltiplos em economia para a sociedade a médio e longo prazo. Para minha surpresa, muitos responderam positivamente, oferecendo vagas de emprego, equipamentos, materiais, serviços especializados ou simplesmente contribuições financeiras. Os desafios eram enormes. Muitas das mulheres que acolhíamos chegavam profundamente traumatizadas, algumas com dependência química, outras com problemas de saúde crônicos não tratados, algumas com filhos apresentando atrasos de desenvolvimento ou questões comportamentais. O sistema público raramente oferecia os recursos necessários para atender todas essas demandas simultâneas, o que nos forçava a buscar constantemente parcerias com clínicas, profissionais voluntários, empresas dispostas a doar medicamentos ou oferecer tratamentos. Havia também os desafios legais. Muitas não possuíam documentação completa, tinham questões pendentes com a justiça, necessitavam de orientação para acessar direitos básicos como pensão, alimentícia ou benefícios sociais. Apesar das dificuldades, os resultados começaram a aparecer. Em um ano, o projeto havia crescido para atender 15 famílias simultaneamente, com resultados impressionantes. Todas as mulheres que completaram o programa haviam conseguido emprego e moradia independente. As crianças que haviam chegado tímidas e muitas vezes com atrasos de desenvolvimento devido às privações, floresciam no ambiente seguro e estimulante que oferecíamos. Seus desenhos iniciais, dominados por tons escuros e figuras ameaçadoras, gradualmente davam lugar a cores vibrantes, sóis sorridentes, casas com janelas abertas. O mais gratificante era ver mães que haviam passado pelo programa, voltando como voluntárias, ou mesmo funcionárias, criando uma rede de apoio autossustentável baseada na experiência vivida. Ana, agora com 7 anos, frequentava uma boa escola e era uma criança feliz e sociável. Suas notas eram excelentes, especialmente em leitura e ciências, e seus professores frequentemente comentavam sua maturidade e empatia incomuns. Nas visitas ao projeto, ela interagia naturalmente com as crianças, compartilhando brinquedos e histórias, sem o mínimo vestígio de superioridade ou distinção. Às vezes me perguntava se ela guardava memórias daqueles dias terríveis sob o viaduto. A resposta veio em uma tarde, quando a encontrei desenhando algo que parecia ser pessoas dormindo em um local escuro. Meu coração apertou. Sentei-me ao seu lado e perguntei sobre o desenho. Ela me explicou com naturalidade. É o projeto da mamãe. Essas são as pessoas que precisam de ajuda, como a gente precisava antes. E esse é o lugar que a mamãe e o tio Ricardo fizeram para elas ficarem bem. Não era uma memória traumática que ela expressava, mas sim uma compreensão compassiva de nossa história e da importância de ajudar os outros. Ricardo se tornou uma presença constante em nossas vidas. Nunca houve um relacionamento romântico entre nós, embora muitos assumissem isso. O que construímos foi algo igualmente profundo, uma amizade baseada em respeito mútuo e no entendimento de que o sofrimento pode ser transformado em algo significativo. Ele encontrou em nosso pequeno núcleo familiar
um propósito renovado para viver, e nós encontramos nele o apoio que precisávamos para reconstruir nossas vidas. Dona Zuleide, após se recuperar, aceitou nosso convite para viver conosco, trazendo sua sabedoria e seu coração generoso para completar nosso círculo. A vida continuou com seus desafios, como é natural. Houve períodos de dificuldade financeira no projeto quando doações diminuíam, momentos de desânimo diante de casos particularmente difíceis, burocracias intermináveis para garantir licenças e autorizações, até mesmo ameaças de grupos que lucravam com a vulnerabilidade das pessoas nas ruas. Mas para cada obstáculo surgia uma solução inesperada, um novo patrocinador, um profissional voluntário com a especialidade exata de que precisávamos, uma lei que finalmente era aprovada, facilitando o nosso trabalho. Como diz Dona Zuleide, citando sua avó, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou, para os menos religiosos, como prefere Ricardo, a vida tem um senso de humor peculiar, às vezes cruel, às vezes surpreendentemente generoso. Se há uma lição que aprendi em toda essa jornada, é que a vida pode mudar completamente no espaço de uma noite, tanto para melhor quanto para pior. Ninguém está imune a tragédias ou a milagres. O verdadeiro teste não está no que nos acontece, mas em como respondemos a isso, em como preservamos nossa humanidade, mesmo nas circunstâncias mais desumanas. E, acima de tudo, como estendemos a mão para o outro, reconhecendo que todos somos vulneráveis, todos precisamos de ajuda em algum momento, todos merecemos uma segunda chance. Hoje, 5 anos depois daquele dia fatídico em que Ricardo nos viu catando latinhas, nossa vida é completamente diferente. Comprei meu próprio apartamento, trabalho como gerente administrativa na empresa de Ricardo e dirijo o projeto Renascer, que já atendeu mais de 100 famílias. Ana é uma estudante brilhante, apaixonada por livros e determinada a ser médica para ajudar pessoas que ninguém mais quer ajudar, como ela diz. Ricardo finalmente encontrou alguma paz, embora a dor da perda nunca desapareça completamente. Em seu escritório, ao lado das fotos de Sofia e sua esposa, há agora uma moldura com o desenho que Ana lhe deu anos atrás, um lembrete diário de que mesmo das maiores tragédias pode nascer algo belo. E Zuleide, aos 75 anos, é a avó que Ana nunca teve, compartilhando histórias e sabedoria com todas as gerações da casa, organizando um grupo de mulheres idosas que fazem trabalhos manuais para vender em feiras beneficentes, provando que nunca é tarde demais para recomeçar. Às vezes, olho pela janela à noite, vendo as luzes da cidade, a mesma cidade que um dia nos rejeitou e depois nos acolheu de volta, e penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se Ricardo não tivesse desacelerado seus passos naquela manhã, se não tivesse guardado seu cartão, se não tivesse atendido minha ligação desesperada. Se. Tantos pequenos momentos que, juntos, mudaram o curso de nossas vidas. E me pergunto quantas outras Carolinas e Anas estão lá fora agora, invisíveis, esperando que alguém desacelere seus passos e realmente as veja. É por isso que nunca deixo de contar esta história. Não para me colocar como exemplo de superação ou Ricardo como modelo de generosidade, mas para lembrar que todos temos o poder de ser aquela pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Pode ser através de um grande gesto, como o de Ricardo, ou de pequenos atos de humanidade, como os de Zuleide, compartilhando seu cobertor e segurando minha mão nas noites mais escuras. O importante é nunca passarmos direto, nunca desviarmos o olhar, nunca presumirmos que a situação de alguém é irreversível ou que não é problema nosso, porque no final, o que realmente importa não é quanto
Acumulamos, mas quanto compartilhamos? Não é quão alto subimos, mas quantas pessoas ajudamos a subir conosco. Não são as casas que possuímos, mas os lares que construímos. Não apenas com tijolos e argamassa, mas com compaixão, respeito e amor genuíno pelo outro. E talvez essa seja a verdadeira riqueza, não a que se guarda em cofres ou contas bancárias, mas a que se multiplica quando dividida, como o conhecimento, a esperança e a solidariedade. Se esta história tocou seu coração, ou se você está enfrentando um desafio semelhante agora, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Aqui neste canal, compartilhamos histórias reais que mostram que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um caminho para a superação. Nossos inscritos frequentemente nos escrevem dizendo como essas narrativas trouxeram um novo olhar para suas próprias lutas. Se você sentir que estas histórias podem trazer um pouco de luz para seus dias, considere se inscrever. A cada semana, trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Ative o sininho para receber notificações e não perca nenhum vídeo. Deixe nos comentários sua própria experiência de superação ou um momento em que alguém mudou sua vida com um gesto de bondade. Cada história compartilhada é uma mão estendida para alguém que pode estar precisando exatamente dessas palavras hoje. Estamos juntos nessa caminhada, um passo de cada vez, em direção a dias melhores. Obrigado por estar aqui hoje.